Olá, aqui é a Anne Coelho Cardoso, da turma 213, e hoje eu vou falar sobre o funcionamento dos rins e a filtração dos néfrons, o papel da vasopressina e como ela atua, a definição de hormônios, glândulas endócrinas e exócrinas, hipófise, insulina e glucagon, e sinapses e neurotransmissores. Bom, vou começar com o funcionamento dos rins e a filtração dos néfrons. Os rins são responsáveis por garantir a excreção e a osmorregulação, que é o controle das concentrações de sais nos tecidos e células, e são eles que retiram os produtos do metabolismo celular da célula e as substâncias que se encontram em quantidade muito alta no organismo, garantindo a homeostase dos líquidos corporais. O rim garante a retirada desses produtos por meio da formação da urina, que ocorre nos néfrons, nos glomérulos e o sangue. Nos glomérulos, o sangue encontra-se em alta pressão, o que faz com que uma parte do plasma sanguíneo saia deles e passe para o interior da cápsula glomerular. E nesse processo, conhecido como filtração, temos a formação do chamado filtrado, que é bastante semelhante ao plasma. O filtrado então segue pelo túbulo néfrico, onde a reabsorção e a secreção de substâncias finalizam o processo de formação da urina. Aqui é o trajeto do sangue aos rins. O sangue chega aos rins através das artérias renais, e as artérias renais originam-se na artéria aorta abdominal, e após circular pelos rins, o sangue retorna à veia cava abdominal através das veias renais. O papel da vasopressina e como ela atua. A vasopressina é também conhecida como hormônio antidiurético e é uma molécula relativamente pequena que é liberada pela glândula pituitária. A vasopressina tem uma ação antidiurética que impede a produção de urina diluída. Ela também pode estimular a contração das artérias e capilares. Hormônios. Os hormônios podem ser definidos como substâncias secretadas por glândulas endócrinas que atuam em locais específicos. Esses produtos são secretados pela glândula na própria corrente sanguínea e seguem até o seu alvo, onde se ligam a receptores específicos, desencadeando o funcionamento daquele tecido ou órgão. E qual a função dos hormônios? Na verdade, eles possuem diversas funções, que vão desde o desenvolvimento de características sexuais até o controle da glicemia no organismo. Podemos dizer, portanto, que os hormônios garantem o equilíbrio de nosso organismo e promovem a homeostase. Glândulas endócrinas e exócrinas. Começando pelas endócrinas, as glândulas endócrinas eliminam a sua secreção diretamente na corrente sanguínea e, diferentemente das exócrinas, não possuem ducto glandular. O produto dessas glândulas é denominado de hormônio e o conjunto dessas glândulas forma o sistema endócrino. E com base na organização de suas células, podemos classificar as glândulas endócrinas em cordonais e vesiculares. No tipo cordonal, as células da glândula estão organizadas em fileiras que se bifurcam e fundem-se aleatoriamente, e já no tipo vesicular, as células formam vesículas preenchidas por secreção. Glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas lançam a secreção na superfície livre, e apresentam canais ou ductos por onde a secreção passa até atingir o local onde será eliminada. Nessas glândulas é possível observar duas partes distintas: a porção secretora e os ductos glandulares, que são conexões com o epitélio que a originou. E a gente pode classificar elas em glândulas exócrinas tubulosas, glândulas exócrinas acinonas e glândulas compostas. As glândulas exócrinas tubulosas ou tubulares apresentam a porção secretora em forma de tubo. Já a glândula exócrina acinosa ou alveolar apresenta a parte secretora com um formato mais arredondado. E, por fim, temos as compostas, que podem ser tubulares, acinosas ou túbulo-acinosas, e elas apresentam uma porção secretora com características tanto das glândulas tubulosas como das acinosas. Hipófise. A hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo. É considerada a glândula mestra do organismo, pois a sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas, e anteriormente ela era denominada glândula pituitária.
Ela possui aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, que é o tamanho de uma ervilha, e pesa entre 0,5 a 1 grama. A hipófise possui importantes funções, além do controle de outras glândulas, ela também contribui para o bom funcionamento do metabolismo e produção de hormônios. A partir de sua relação com o hipotálamo, a hipófise representa locais de interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O hipotálamo, que é uma região do cérebro, regula a atividade secretora da hipófise, e um exemplo é que alguns hormônios do hipotálamo são encaminhados à adenohipófise, uma parte do sistema circulatório chamado de sistema porta, que se estende da base do hipotálamo até a adenohipófise. Aqui é a divisão da hipófise, ela é dividida em duas partes, a anterior ou adenohipófise e a posterior ou neurohipófise. Insulina. A insulina é um hormônio anabólico que tem função bastante significativa no organismo de todos os seres humanos, mas também é conhecida pelo uso nos tratamentos de diabetes. E a insulina ela exerce um papel central na regulação de homeostase da glicose, ou seja, no controle no nível de glicose no sangue. Glucagon. O glucagon é um hormônio produzido pelo corpo, que tem um efeito oposto ao da insulina, ou seja, aumenta o açúcar no sangue. No corpo de alguém que não tem diabetes, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar ou pratica exercícios, a taxa de açúcar do sangue cai, podendo levar à hipoglicemia, e nesse momento o glucagon entra em ação. Ele age no fígado, quebrando o glicogênio em moléculas de glicose, e essa glicose é levada para o sangue para normalizar a taxa de açúcar no sangue, ativa a conversão de aminoácidos em glicose e quebra a gordura armazenada em ácidos graxos para o uso como combustível pelas células. Sinapses. A sinapse é uma região responsável por realizar a comunicação entre dois ou mais neurônios ou de um neurônio para um órgão efetor, ou seja, um músculo ou uma glândula. Ela tem por função enviar sinais através de transmissão sináptica para ocorrer alguma ação específica no corpo, e acontecem milhões de sinapses diariamente no corpo humano. São elas que fazem com que seu músculo retraia rapidamente ao encostar em algo muito quente, por exemplo, e também enviam neurotransmissores importantes ao longo das células, como a dopamina, a serotonina e entre outros. Neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que realizam conexões entre dois ou mais neurônios, criando um processo químico na sinapse, região localizada entre os neurônios. Eles são conhecidos como mensageiros químicos do corpo, pois são moléculas utilizadas pelo sistema nervoso para transmitir mensagens entre os neurônios ou dos neurônios para os músculos. Os neurotransmissores são classificados conforme a sua influência dos neurônios e estão dispostos em três categorias principais: o neurotransmissor excitatório, que é aquele que gera um sinal elétrico estimulando a célula-alvo a agir, e esses neurotransmissores são responsáveis por provocar ações no corpo. Tem também neurotransmissores inibidor, é aquele que diminui as chances da célula-alvo agir e são responsáveis por inibir algum tipo de ação no corpo, e neurotransmissores moduladores, que, diferente dos outros, esse tipo de neurotransmissor não está restrito à fenda sináptica, portanto, afetam um grande número de neurônios ao mesmo tempo, mesmo de que maneira mais lenta. E foi isso, espero que tenha gostado.